Bom dia a todos. Hoje é dia 4 de maio de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Aos juízes, a confirmação do quórum. Vamos iniciar a sessão. Bom, pela pauta, hoje não temos sustentação oral, nem acompanhamento, então vamos pela ordem. Primeiro processo, 407-3673, Ciclo Ligas, Indústria, Comércio e Reciclagem de Metais e Plásticos Limitado. É da relatoria do Dr. Flávio, isso aí está retornando em vista a pedido do Dr. Argos. Eu vou gravar a sustentação aqui, aí já eu vou abrir para edição. Doutor Argos, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Bem, como bem colocou aqui a presidente, esse processo ele foi tirado por mim em vista justamente para que eu pudesse entender um pouco melhor aquilo que discutimos na sessão em que foi apresentado o voto do relator e para que eu pudesse me manifestar. Então, se meus colegas me permitirem, eu já estou aqui apenas concluindo o registro. Não há questão antecedente. E eu já passo a leitura. O voto não é extenso, é relativamente curto. Não acredito que já esteja aqui disponível no sistema. Eu vou passar a leitura, presidente. Vamos lá. Trata-se de pedido de vista que solicitei para melhor análise dos autos em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates desta colém da Câmara, especialmente no que toca aos argumentos trazidos pelo ilustre relator e demais apontamentos levantados por meus pares. Eu coloco aqui, né? Eu só vou ler de maneira resumida. Ouso discordar de sua compreensão, do relator, quanto ao mérito propriamente dito. Mormente no que respeita, 1. A operação ou prestação realizada pela autuada ser ou não etapa de processo industrial tributável regularmente pelo ICMS. E 2. Se é ou não sucata o produto supostamente obtido através da atividade da recorrente descrita nos autos. Revisito a decisão proferida por meu ilustre par e de sua leitura com todas as vênias de estilo, divirjo frontalmente da sua percepção que aqui transcrevo. Citei aqui. Justifico. Não encontro nos autos qualquer indício que me permita afirmar que as características físicas do metal sucata tenham se alterado, menos ainda que houve a mencionada total transformação em produto final que será transportado e comercializado, isso entre aspas. Insisto, não encontro o processo de transformação de resíduos sólidos que envolva a alteração das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMAS, SNVS e SUASA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, respectivamente. A minha insistência toma por base a letra do inciso 14 do artigo 3º da Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual afasta desde já qualquer possibilidade de se argumentar em favor da prática industrial da reciclagem atribuída à recorrente, ou mesmo a subsunção da sua atividade ao disposto na letra do artigo 4º do regulamento, como assim o fez o julgador de piso. A ver, extraio das justificativas e gravuras trazidas ao presente expediente administrativo estarmos diante de sucata de fios de cobre, assim formados por metal não ferroso, o próprio cobre, e sucata de plástico, a capa dos fios de cobre propriamente dita, não se esclarecendo sua especificidade quanto à composição, diga-se, PEBD, polietileno de baixa densidade, PEAD, polietileno de alta densidade, PVC, PET, vinil, PP, OS, ABS, SAN, etc. Independente da composição referente ao que aqui denominei capa dos fios de cobre, fato é que o objeto então descartado representa a peça metálica que foi inutilizada devido ao uso ou oxidação, a qual pode ser refundida para utilização posterior, reciclagem, por exemplo, pela indústria. Penso oportuno confrontar a situação fática à letra do mencionado artigo 4º do regulamento, cujo teor aqui trago à colação. Eu cito o artigo 4º.
Tomando ciência da atividade da recorrente, assim como descrita nos autos, afirmo em sede de constatação, sob o prisma da análise técnica, que 1. Quanto aos produtos remetidos, aí eu fiz um paralelo das alíneas A, B, C, D, E com aquilo que eu vou transcrever aqui nos itens 1 a 5. Quanto aos produtos remetidos pelos encomendantes, sucata de metal não ferroso, inexiste qualquer transformação, eis que não se obtém espécie nova. Não há que se falar, pois, em transformação. 2. Havendo nos autos a comprovação de que a autuada recebia sucata e eventualmente remetia sucata aos seus adquirentes, não há que se falar em alteração da aparência do produto, modificação ou beneficiamento, o qual continua sendo sucata de fio de cobre, ainda que paletizado. As formas transformam em inequívoca a conclusão em favor da paletização de tal material para o transporte. 3. Inexistindo a formação de novo produto, é imperioso se destacar a hipótese de se descartar a hipótese de industrialização. 4. Tratando-se de paletização para o transporte de tal sucata, para ser destinada a terceiro encomendante e futuro industrializador, tal hipótese encontra albergue na exceção encontrada no final da linha D do artigo 4º acima destacado, mas ainda pelo fato de não existir embalagem, restando a própria sucata otimizada para tal destino. E 5. A eventual restauração ou recondicionamento da sucata descrita nos presentes autos não está sob exame, o que per se afasta a hipótese prevista na linha E, acima copiada. Em arremate, constato que, ao menos nos presentes autos, não há nenhum produto resultante da industrialização ou a utilização de fornos, fundação, refusão ou qualquer outro meio à industrialização, razão pela qual, de plano, julgo por inaplicável as disposições contidas no artigo 393-A do regulamento, eis que a prestação de serviço realizada pela recorrente não pode ser considerada como serviço de industrialização pelo simples fato de que a sucata recebida pela recorrente continua a ser sucata. Concluo. Se formos tratar de industrialização para fins da quebra de diferimento, descrita no inciso 3º do artigo 392 do regulamento, estou convicto que esta, a industrialização, será apenas em relação à remessa feita pelos encomendantes da autuada para as empresas terceiras, que efetivamente irão industrializar a sucata e recolocá-la no mercado com valor econômico ao fim do processo a que será submetida. Vale dizer, em caso, as operações referidas no remanescente item 2 do presente AIN estão albergadas pelo diferimento. Não há que se falar, pois, em falta de pagamento de ICMS. Concluo como indevida a manutenção da acusação descrita na exordial. É como penso, é como decido. Não bastasse, em consulta ao banco de dados deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, deparo-me com o julgamento do AIN 3091-4176, processo DRT 427948608, oportunidade em que a 12ª Câmara Ordinária decidiu, em unanimidade, pelo cancelamento de idêntica autuação direcionada ao mesmo contribuinte, ora autuado, por razões deveras semelhantes àquelas que aqui expus, e das quais bebi como inspiração, dada a identidade dos casos. Anoto ainda que, frente à decisão unânime proferida pelos ilustres julgadores, entre os quais aponto figurar o meu colega Dr. Flávio, ora relator do caso vertente, não foi interposto recurso fazendário, tendo, pois, sido dado baixa definitiva ao contencioso administrativo aos 29/11/2010 e prevalecido integral o cancelamento daquele AIN 3091-4176. Finalmente, há de argumentando um tanto, relembro que, em recente sessão da 6ª Câmara deste egrégio TIT, sob a relatoria do Dr. Juliano de Pietro, uma vez mais esta Casa de Impostos e Taxas enfrentou a acusação de saída de produto industrializado indevidamente incluído por contribuinte sob o manto do diferimento, AIN 4074-3299. A despeito de naqueles autos se tratar de vidro, sucata de vidro, e a acusação se basear na existência de máquinas aptas à industrialização do vidro no estabelecimento da respectiva empresa, o fato de que, conquanto praticasse industrialização, nas operações autuadas as saídas referiam-se exclusivamente à sucata por ela coletada, separada, limpa e vendida, exatamente como os produtos objeto do caso em pestilha. Concluindo que no referido estabelecimento entrava sucata e dali também saía sucata, exatamente como se constata nos presentes autos, anoto que a referida 6ª Câmara Ordinária deste TIT, tendo a atual presidente desta 4ª Câmara acompanhado o seu relator, cancelou integral e à unanimidade aquele AIN, como assim o faço diante do presente caso. Registre-se. Uma vez mais, se extinguiu o contencioso administrativo, desta vez aos 4/10/2021, igualmente por inexistência de recurso interposto pela Fazenda Pública.
segunda vez que a Fazenda não interpõe recurso por esse tipo de caso. Pelo exposto, na mesma linha do quanto já decidido em ocasiões diversas, entendo pelo cancelamento da infração 1.2, remanescente deste AIN 4073-6738, assim o fazendo com respaldo na ampla liberdade que me atribui o sistema do livre convencimento motivado que predomina em nosso país, segundo o qual compete ao julgador da causa a livre e ampla valorização dos elementos de prova constantes dos autos, em exercício de aferição dos parâmetros de legalidade e razoabilidade. Desta feita, ante o anunciado cancelamento da infração remanescente, julgo dispensável a análise não só da preliminar de nulidade suscitada pela recorrente junto ao item 3.A, folhas 924 de sua peça recursal, como também me abstenho de tecer considerações sobre a multa e os juros constantes do item 5 do referido apelo, eis que desnecessárias ante o deslinde do caso vertente. Uma vez mais, rendendo todas as loas ao ilustre juiz relator, dele respeitosamente divirjo pelas razões acima ventiladas. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento. Devendo a infração remanescente, eu não coloquei cancelado o auto, porque o auto os outros itens foram pagos, né? Então, devendo a infração remanescente descrita no item 1.2 do presente AIN ser cancelada. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. É isso, presidente. Então, eu li, né, o seu voto, que você tinha disponibilizado antes, e realmente, na sexta Câmara, no outro biênio, esse assunto foi bem discutido mesmo. No caso específico, o que aconteceu? Eu era relatora de início e o processo estava mal instruído. Então, eu tinha proferido um voto contrário ao contribuinte, e aí o doutor Juliano, ele pediu vista, e aí a gente resolveu converter o julgamento em diligência exatamente por causa disso. Porque já existia um julgamento para a própria empresa do tribunal de outra Câmara, cancelando, e a Fazenda não recorreu, e desse outro julgamento também foi favorável ao contribuinte, e não teve recurso da Fazenda. Então, o caso é o mesmo, exatamente o mesmo ponto, o mesmo caso. Então, por conta disso, eu vou acompanhar o doutor Argos pelas razões que ele acabou de tecer. Presidente, só em complemento, se me permite, eu fui aos autos do processo referido, que aqui fiz menção, inclusive, para fazer a leitura da acusação, para saber se era exatamente o mesmo ou se era semelhante. É exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Não é uma questão nem de semelhança, ou exatamente o mesmo então, caso. Só que o período é outro. Né? Acho que era 2006 e aqui é 2013, 2014, alguma coisa assim. É exatamente a mesma coisa. É que esse processo estava mal instruído, né? Mas aí depois eu acho que com a diligência ele... Então foi por causa disso. O mesmo processo, a mesma parte, já tem decisão favorável de outra Câmara, e a Fazenda não recorreu. Então eu acho que são outros argumentos para embasar mais ainda a necessidade de cancelamento. Por conta disso eu acompanho o teu voto. Deixa eu falar uma coisa só. Eu já pensei como vocês nesse caso, mas hoje eu não penso mais, porque eu acho que ele faz dois produtos diferentes. Um é o cobre e o outro são os canos de PVC. Realmente, há 11 anos atrás, eu pensava como vocês, que tinha entrado sucata e estava saindo sucata. Mas hoje, há muito tempo, que eu acho que quando você faz um cobre aqui para vender para um lado e um monte de PVC aqui para vender do outro, eu acho que você fez dois produtos diferentes. E é verdade, os dois casos, eles são idênticos a esse, tanto da 12ª quanto da 6ª. O resumo é que o Dr. Flávio evoluiu e nós ainda não. Então vamos evoluir, Dr. Flávio. Temos mais 11 anos para isso. Foi há 11 anos atrás esse voto. Isso aí. 2000. Isso aí. Não, mais do que justificado, mais do que razoável, são posições aí absolutamente defensáveis. Portanto, não há nada, nenhum tipo de então, porque desejável. Agora, a Fazenda não recorreu, às vezes, porque para ela recorrer, ela precisa ter um paradigma. Às vezes não é que ela recorreu porque ela acha que está errada a atuação. É porque para você entrar com recurso especial, um dos requisitos de admissibilidade é você ter um paradigma. E às vezes ele não tem.
E outra questão também é quando é só prova, né? A questão a questão probatória impede que, se for decidido na prova dos autos, aí impede a subida de recurso, mesmo comparativo. Não será nem conhecido pela Câmara Superior. Então é isso que eu queria dizer. Doutor Zúlio, o senhor é o ponto da balança. Vamos criar um paradigma, então. Então, quando o doutor Flávio relatou, a minha grande dúvida, que eu vou dizer que até eu acho que meio permanece, tá? Eu abri as fotos de folhas, algumas folhas aqui, tá? E aí é que me apareceu estranho, porque nessas fotos, folhas 46 e seguinte, eu tenho aqui um monte de lixo, vou chamar assim, tá? É lixo mesmo, tá? Tem fio, tem plástico, tem sujeira, tem tudo. A segundo grupo de fotos, ele já vem o seguinte, ele vem um fio de cobre, só o cobre, todo enroladinho, bonitinho, arrumadinho, e depois do lado uns pedaços que eu não entendi o que é de cobre, talvez tenham sobrado, tá? E as outras fotos são, na verdade, irrelevantes o seu conteúdo, porque mostra o operário lá trabalhando, tá? E a minha dúvida foi e ainda fica um pouquinho dentro desse campo da foto, principalmente a do lado esquerdo, que eu tenho aqui rolos de fios de cobre, só o cobre, né? Não é um fio definitivo. Esse rolo, esse cobre, ele precisaria ser encapado para virar fio do jeito que a gente conhece, que vai dentro do conduíte. Tá? Então, na verdade, me pareceu realmente não é uma sucata que entrou como sucata e saiu como sucata. Ele se transformou num produto. O fisco chama de industrialização, o item 2, e o relatório circunstanciado, que, diga-se de passagem, é fraco, tá? É muito fraco, perfeito, também nada explica sobre isso, ele só fala que ocorreu a industrialização. Eu não sei também até que ponto uma diligência iria conseguir, como eu digo, desvendar o que realmente aconteceu. Eu precisaria pegar nota por nota dos destinatários para saber quais são esses destinatários e saber qual o uso desse rolo de cobre aqui que ele tem, né? Se para ele foi, se tinha uma encomenda. Agora, de outro lado, eu penso o seguinte, se ele tem sucata, ele faz uma industrialização, e aí nós entramos naquela situação da industrialização por encomenda. Então, para mim, não está divergindo muito do fulano que faz a camisa, e eu mando para ele o botão, o tecido, a linha, e ele monta a camisa. Então, eu mandei toda a mercadoria. O que esse daqui recebeu? Foi sucata lá na camisa. Ele recebeu o tecido e os botões. Aí ele coloca o botão, costura o botão, corta a camisa, faz a camisa, te entrega a camisa pronta. Tá? Ele colocou alguma coisa? Não, ele não colocou nada, ele industrializou. E aí eu tenho a questão da industrialização, em que o imposto está suspenso, né? Eu pago o valor correspondente à matéria-prima que foi empregada pelo industrializador. Pelo que dá para se entender aqui, não tem nenhuma matéria-prima empregada pelo industrializador, como se fosse naquela camisa que é feita pelo industrializador, e ele entrega, ou seja, ele devolve a camisa. Agora, também ficou para mim a dúvida de quem aqui o contribuinte compra essa sucata. Ele compra de sucateiros? Tá, eu andei procurando aqui, eu não consegui saber da origem dessa sucata, ou alguém encaminha para ele para que efetivamente ele faça a industrialização da sucata. Eu venho aqui, olha, nos demonstrativos, tudo, no relatório circunstanciado, e eu não consegui desvendar isso. Tá. Eu abri uma das provas aqui, eu estou até reabrindo ele, falta um segundo, vamos ver, pá, bateu um segundo. E nessa listagem da prova, o OLIGAS, né? Na verdade, ele consta aqui, retorno da mercadoria utilizada em industrialização. Destinatário remetente, Nobre Metais, né? Então, realmente eu não consegui, porque o ciclo Ligas
é o nosso autuado, né? Tá? Então, eu tenho aqui o Oligas. O que é essa nota fiscal? Aí eu vou lá embaixo, está aqui, olha, cicloligas, né? Os transportadores dos volumes, e lá ele diz, material utilizado no processo da industrialização, suspenso com... Poxa, então aqui ele me caracterizou a suspensão do imposto por tratar-se de industrialização, tá? Conforme artigo 43, inciso 8º, mão de obra em ICMS diferido, conforme a portaria CAT 22 de 2007. Então, aqui me pareceu que realmente é uma industrialização. Olha, retorno de mercadoria, resultado de mercadoria para industrialização. Então, efetivamente, não está me parecendo que ele comprou de alguém essa sucata, industrializou e vendeu aqueles rolos de metal lá, que é quase um fio, tá? E no dados dos produtos, serviço de sucata de cobre, também não quer me dizer nada, efetivamente. E o fisco não explicou isso de forma adequada no relatório circunstanciado. Então, eu fico pensando o seguinte, a notificação, nós temos na sequência 14 e 15, 2 notificações ao contribuinte, né? E a resposta no 21, que eu acho que nos importa é a resposta, né? E ela diz que em quais referências sociais constantes localizadas de entrada também não tem nada que esclareça o que aconteceu ali, tá? Se foi exatamente isso ou não. Então, eu me sinto despido de elementos para poder apreciar. Dentro disso, eu acho que, sinceramente, eu prefiro acompanhar o Dr. Argos, pelo menos que eu vou pensar lá em dúbio pro réu, né? Na verdade, na dúvida do que aconteceu, realmente eu não tenho como definir aqui com precisão o que aconteceu. Então, nesse sentido, eu prefiro acompanhar o Dr. Argos, tá? Perfeito, doutor Zuni. Doutor Tabira, alguma consideração? Não, a única, eu também vi o outro auto que também é igual, realmente é igual a esse, né? Antigo. Aí continuamos achando até que trata de industrialização do tipo beneficiamento, né? Uma vez que está em 2 produtos diversos, assim como falou o doutor Flávio, mas é uma questão de análise da prova mesmo e do convencimento do juiz, né? Creio que é só isso mesmo a acrescentar. No outro processo eu vi também, não tem, é praticamente a mesma coisa, é o mesmo sentido, ficou difícil. Igualzinho. Porque ele não traz um elemento a mais. E o fato de ser 2 produtos, na verdade, ele prestou um serviço, falou, olha, me separa esse lixo, essa bagunça, do cobre e do plástico. Ponto, foi o que ele fez. Então, ele sequer uma industrialização ele fez uma prestação de serviço. Perfeito. E aí, dentro disso, não sai um produto novo. Eu nem diria, eu vou dizer até que eu discordo um pouquinho do Dr. Argos, no sentido de que entrou sucata, saiu sucata, né? Ele entrou sucata e saiu um material separado em razão da prestação de serviço, tá? Que foi solicitada por aquele que encomendou. Perfeito. Então, não é bem entrou sucata, saiu sucata. Mas isso não implica em falta de pagamento de imposto. Mesmo que implicasse, esse imposto estaria diferido, ao meu ver. Então, aquele que vai dar saída desse fio, nesse momento, ele vai ter que pagar o imposto. Tá? Porque aí ele vai pegar aquele cobre, vai colocar lá o plásticozinho em volta e vai transformar ele em fio. Então, para ele, tudo isso é custo, tá? É matéria-prima, perfeito? Pode ser até que o PVC que ele entrega também seja matéria-prima, né? Então, eu vou acompanhar o doutorado. Eu vou brincar no mau sentido, eventualmente, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado de quem se compra o fio, né? Qual a empresa que está produzindo esse fio para saber o que tem lá dentro, né? Doutor Flávio, o senhor pode registrar seu voto, por favor? Vou registrar. E aí dá para encerrar os debates e partir para a votação.
Eu vou encerrar os debates, então. Verificar quórum. Iniciar a votação. O Argos não pode dizer que eu não acompanho, hein? Não, estou dizendo só Hoje está está a chovendo, prova doutor ali. Júlio. Então, por Está maioria, chovendo, é isso. o recurso foi conhecido com julgamento de mérito provido. Encerrar a votação. Vamos passar para o nosso derradeiro processo, que agora só temos 2, né? Nossa sessão linguada. 4103630, Ultrax do Brasil Indústria Química Limitada, da relatoria do Dr. Rafael Sully. Eu vou apenas gravar a sustentação oral aqui, doutor. É um recurso misto, né? Sim. Então, eu... Só um minutinho, que eu estou só gravando também. A palavra é sua, doutor Júlio. Então, eu vou ler a ementa. Eu acho que ela é mais ou menos esclarecedora. Falta de emissão de documento fiscal, item 1. Falta de pagamento do ICMS ST, item 2, na qualidade de ST, né? A imparcialmente procedente, crédito tributário reduzido, mantida a responsabilidade de José Antônio Camargo Lima, excluída a responsabilidade dos demais indicados no ato exordial, interposto recurso de ofício, anulada a decisão em grau de recurso de ofício por Câmara Superiores, devolvidos os autos a esta Câmara Baixa para nova decisão. Tá? Então, na verdade, é esse o encaminhamento. Tem um monte de solidário, tá? A acusação, então, deixou de emitir notas fiscais, conforme entendeu o fisco, em razão até de uma nota técnica, né, em um relatório circunstanciado, por estar existindo uma fraude estruturada no item 1. O item 2 reclama, para todos os efeitos, o imposto na ST por tratar-se de óleo lubrificante derivado de petróleo, cujo regime que remeteu sem que haja comprovação de que houve retenção do imposto, conforme se demonstra pelo documento juntado, o detalhamento da fraude estruturada. O fisco chamou os dois de fraude estruturada. Tá? Me parece que a fraude estruturada, a questão maior estaria no item 1. Tá? A decisão recorrida manteve parcialmente o feito exordial. Tá? O contribuinte ingressou com defesa, aí houve recurso, em razão da manutenção do auto. Tá? Enfim, o fisco bem se manifestou também. Eu detalhei aqui o processo, né? Então, a decisão de primeira instância foi parcialmente procedente, tá? E aí diz o seguinte: fica o imposto reduzido e a multa fiscal em relação ao item 1 e 2 da acusação, conforme item 100 da decisão. Tá? Adveio a interposição de recurso de ofício. O recurso de ofício também foi apreciado, contrarrazoado, a representação fiscal se manifestou à sociedade, bem se manifestou, tá? Adveio também na parte remanescente do lançamento a interposição de RO, tá? A representação se manifestou, perfeito. E, basicamente, nós temos... aqui não foi realizada essa hora, deixa eu arrancar essa parte. 4 de maio de 22. E aí, o que acontece? Olha, tá? Vamos explicar aqui. Tá? Do recurso de ofício. Examinando os autos, cabe atribuir razão à representação fiscal quando afirma que a revisão deve ser reformada, posto que, em sentido contrário do quanto foi decidido em primeira instância, há nos autos indicação precisa de
participação de cada um dos respectivos solidários dedicados ao inicial, conforme se constata especificamente as folhas 38 e 42, onde foi descrito pelo fisco com perfeição a cada um deles, responsável solidário, sua conduta, participação específica na fraude explicitada nos autos. Portanto, não prospera a exclusão dos responsáveis solidários consignados pelo douto julgador fiscal na resolução de primeira instância. Cabe também considerar que a empresa Lince não teve existência real, ela foi criada para ocultar parte da movimentação da autuada, relatório financeiro, bem como os fatos relativos à diligência fiscal no endereço da Lince. Tá? Assim, não existe efetivamente uma personalidade jurídica representada pela inscrição estadual da empresa. Tá? Então, foi a questão, nesse sentido, bem analisada pela representação fiscal, houve, tá? Diante de tais fatos e circunstâncias, que provejo o recurso de ofício para, nesta parte, estabelecer a acusação fiscal constitucional inicial. No recurso ordinário, também, né, o contribuinte argue a existência da fraude, as operações realizadas pela Ultrax, enfim, perfeito? Traz fundamentados argumentos, tá? As indústrias que a ele se refere, tá? Explica o que seria, o que entende da ação fiscal, perfeito? E eu fiz questão de detalhar os procedimentos aqui para poder deixar claro o que aconteceu. Só deixa eu dar um espacinho aqui, ficou feio. Ainda os documentos de apreensão são claros em demonstrar a fraude, cabendo lembrar, se possível, que o contribuinte solicite cópia de documentos que concluam ser importantes ter consigo e possível que o fisco desenvolva algum documento que não mostre importância para o transcurso, em razão do reclamo do contribuinte, que não tinha os documentos que foram apreendidos, né? Na verdade, não é assim hoje. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que em razão do processo eletrônico, as coisas mudou. Eu vou lá no processo, eu tenho tudo. Tá? Muito bem. Faz tempo, eu acho que fiz em fevereiro esse voto, eu e a lei esqueci. Tá? Que me chama. Muito bem. Queria chegar à minha conclusão. Assim fica evidenciada a ocorrência de irregularidade praticada, por motivo pelo qual mantenho o lançamento. Queria ver que tal são as questões importantes. Me perdi. Eu analiso também a participação de cada um dos solidários, tá? Eu sabe que eu pus uma coisa aqui na emenda que eu não consigo estar errada. Falta de emissão de documentos, falta de pagamento de imposto, manter a responsabilidade excluída a responsabilidade social. Interposto recurso anulado a decisão em grau de recurso de ofício por Câmara Superior, devolvidos o CAL para essa análise de Câmara Baixa, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu queria pegar este ponto que eu não achei. Só deixa eu pegar o enlace. Adesão de primeira instância julgou o procedimento de passamento. Tá, foi por recurso de ofício. Caramba. Vocês me desculpem porque eu me perdi na leitura do meu voto. Tá? O que aconteceu?
Eu li alguma coisa aqui, será que apagou? É porque eu passei aqui consultando o relatório. Sessão realizada. Vamos lá, do conhecimento do recurso ordinário. Conheço de ofício. Conheço de ambos os recursos, de ofício e recurso ordinário. Preliminarmente, do exame. Doutor Zuli, que hoje com o senhor. Do exame que efetuo dos autos, constato várias preliminares objetivas a serem enfrentadas. Os argumentos da família primária não prejudiciais ao examinamento. Ainda não observo desrespeito à ampla defesa. No mérito, em infrações relativas aos documentos fiscais, deixou de emitir, né, e aqui eu repito as acusações, e digo, era do recurso de ofício. Examinando os autos, cabe atribuir razão à representação fiscal, quando afirma que a revisão deve ser reformada, posto que, em sentido contrário do quanto foi decidido em primeira instância, há dos autos indicação precisa da participação de cada um dos respectivos solidários, indicados na inicial, conforme porque a decisão de primeira instância afastou uma parcela dos solidários. Tá? Conforme consta, especialmente as folhas 38 e 42, onde foi descrito pelo fisco com perfeição a cada um deles responsável de cidadão uma conduta e a participação específica na fraude explicitada nos autos. Portanto, não prospera a exclusão dos solidários consignada pelo douto julgador fiscal na redenção de primeira instância. Cabe aqui também considerar que a empresa Lince não teve real existência. Ela foi criada para ocultar parte da movimentação da autuada, vide relatório circunstanciado de nota técnica de folhas 1143, bem como fotos e relato da diligência fiscal ao endereço do estabelecimento Lince, juntados às folhas 107 e 110. Assim, não existiu efetivamente uma personalidade jurídica representada pela inscrição estadual da suposta empresa. E se não existe a personalidade ou a pessoa jurídica, não faz sentido falar-se em direitos inerentes à sua suposta pessoa, cabendo considerar a descaracterização ou desconstituição. Ainda no que se refere ao chamado sigilo bancário, requerem a existência de uma pessoa para que se concretize assim, lembra a representação fiscal em seu parecer, que em volta do ministro Maurício Correia, Supremo Tribunal Federal, MS, e ministro Marco Aurélio, uma das consequências do entendimento de que o direito ao sigilo bancário pertence à categoria maior do direito de privacidade é que, devido a proteger o indivíduo, não protege operações bancárias praticadas em contas fictícias que não têm a privacidade a ser juridicamente protegida, nem pode ser invocado para acobertar crimes ou outros ilícitos, sejam administrativos ou civis, em suma, este direito tutela apenas as operações lícitas. Eu negritei, este direito tutela apenas as operações lícitas. No caso, não existe, de fato, a pessoa jurídica. O que se tem são transações realizadas no bojo de uma fraude, cujos dados podem ser solicitados pelo fisco sem o cumprimento do ritual necessário para as informações protegidas por sigilo bancário, uma vez que não se faz e não tem sentido em falar-se em sigilo bancário de pessoa que não existe. Ainda não se justifica a exclusão da existência concernente ao item 1 do AIM, promovida pelo douto julgador fiscal na redenção recorrida relativamente aos documentos supostamente emitidos pela Lince, cujo destinatário seria a Altrax, que é a autuada, uma vez ter restado demonstrado nos presentes autos a existência da prática de fraude estruturada, como visto e bem descrita no relatório circunstanciado, e demonstrada com prova ao longo do processo com o objetivo de reduzir significativamente o pagamento do imposto, conforme descreve a nota técnica de folhas 17 e 23, comprovando-se que as saídas que foram acobertadas por notas fiscais atribuídas à Lince, comércio de lubrificantes ilimitadas, na realidade ocorreram na autuada com o intuito de reduzir e inibir o imposto devido pela autuada nas operações próprias e DST. Nesse sentido, é que restou comprovado nos autos que as saídas da Lince ocorreram, na verdade, do estabelecimento da autuada. Entendemos que não há razão para a exclusão de qualquer documento fiscal supostamente emitido pela Lince da exação referente ao item 1, concernente à falta de emissão de documento fiscal
antes de iniciada a saída da mercadoria, ainda que tal documento indicasse a autuada como destinatária. Ainda aqui, não deve prosperar a exclusão das operações anteriores a 1/5/2013 da exigência relativa ao item 2, provida pela autoridade julgadora na redenção recuída, sob argumento de que não haveria IVA previsto para aplicação da ST do ICMS, tendo em vista que, como bem destacou o AFR autuante, em sua manifestação, eu vou fazer uma troca aqui, se me permite, o auditor fiscal autuante, em sua manifestação de folha 958, posto que o período em questão, no período em questão, o próprio contribuinte se utilizou os mesmos índices para lançar suas notas fiscais. Vide documento de folha 959. Ainda quanto à exclusão da multa aplicada no item 2 do AIM, por supostamente ter havido cumulação de penalidades com o item 1, também não cabe razão à adesão recorrida. Com efeito, o item 1 do AIM trata de falta de emissão de documentos fiscais antes da iniciada a saída na mercadorias. E o item 2 cuida da falta de pagamento do imposto ST na qualidade do substituto tributário. Então, pode até ser a mesma operação, só que um fala do imposto e o outro fala do imposto ST. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não há o chamado, no meu entender, concurso material nem formal. Veja que o fisco assim se manifestou às folhas 955, no sentido de que, 18, que os itens 1 e 2 não podem ser acumulados como fez o lançador. São os fatos distintos, porquanto não se fala em acumulação. Primeiro, o item 1 fala em falta de emissão do documento fiscal, o que, consequentemente, gerou falta de pagamento de imposto pelas operações próprias. O segundo, item 2, diz respeito tão somente aos valores devidos a título de expressão tributária, que também é devido, pois trata de operações com lubrificantes derivados de petróleo, conforme o artigo 412 do regulamento. Portanto, o julgador, duas infrações distintas, em que não se comunica, não se fala de acumulação das mesmas, que José Antônio Camargo Dringo não tinha procuração para administrar a Lince, que a procuração foi confeccionada tão somente para o caso de surgíssima urgência e que nunca exerceu a administração da empresa. E ainda diz, conforme as folhas 96, José Antônio possui, assim, procuração que lhe dá amplos poderes para administrar a Lince em todos os aspectos do negócio, quando nunca ter exercido, porém, a administração. Diante de tais fatos e circunstâncias, é que provejo o recurso de ofício para, nesta parte, restabelecer a acusação constante da inicial. Já no que diz respeito, né, ao recurso ordinário, de início, porém, observa que, pelo conteúdo dos autos, trata-se de fraude estruturada com o objetivo de lesar o fisco. Os documentos arrecadados e diligências efetuadas comprovou-se que as saídas que foram acobertadas por notas fiscais atribuídas à Lince, na realidade, ocorreram na Ultrax, que é autuada. Assim é que as operações realizadas pela Ultrax eram acobertadas por notas fiscais atribuídas à Lince, ocorreram sem emissão de documento fiscal nos termos do artigo 184 do regulamento. Assim é que, conforme descreve a nota fiscal, a saída da Ultrax foram acobertadas por documentos fiscais atribuídos à Lince. Em tais documentos não há destaque de imposto, pois o suposto emitente se apresentava como comércio atacadista, no qual, teoricamente, o imposto devido teria sido arrecadado e pago pelo fabricante do produto. No entanto, a entrada dessas mercadorias, óleo, lubrificante, derivado de petróleo, eram atribuídas à empresa em situação irregular, como a Nidas, BC e Olipeças, e também ocorriam sem qualquer pagamento de imposto, também conforme comprovado e explicado na nota técnica. Na realidade, as saídas ocorreram no estabelecimento da Ultrax. Desta forma, a autuada se constitui em substituto do imposto das operações subsequentes, na forma descrita no artigo 412, inciso 3º do regulamento, já que é fabricante de lubrificantes derivados de petróleo, item 2. Veja-se a fraude como bem descrita no relatório substanciado. A nota técnica de folhas 17 a 42 deixa claro que o citado esquema fraudulento foi orquestrado. Lá no item 1.3 diz, conforme se demonstrado nas notas técnicas, esta fraude circundou principalmente em torno da empresa Lince Comércio de Lubrificantes. Esta empresa foi utilizada pelo grupo empresarial, que inclui as empresas Ultrax,
deixa eu ver se está certo, é Extron e WPF, cujo real dono é José Antônio Camargo Lima, para atribuir drasticamente e diminuir a carga tributária do grupo. Ainda diz no item 2.1, seguindo a denúncia recebida do Ministério Público do Paraná, diz o fisco, né? Comparecemos ao estabelecimento da empresa Extron e Indústria e Comércio de Lubrificantes Militares, apontados pelo OSF número tal, e Ultrax, tá? Que é autuada, né? Amparada pela Ordem número tal. Nesta ocasião, apreendemos uma série de arquivos nos computadores dos estabelecimentos da Ultrax, diz o fisco, conforme as planilhas acima verídicas que o grupo controla contas correntes das seguintes pessoas físicas. E aí o fisco lista essas empresas que, na verdade, são operacionalizadas pela autuada, né? Ultrax, Extron, WPF, Lince, Santa Rita, Itafire, José Antônio Carlos Lima, Bruna Zimmermann, Luísa Zimmermann, Inês de Souza Lima. Dessas informações, eu estou abreviando, tá? Dessas informações aprendidas e de outras informações colhidas durante a investigação, pode-se concluir que a Ultrax, Extron e WPF são empresas que existem de fato e as principais beneficiárias da fraude, sendo que a principal beneficiária da fraude é a Ultrax. A Lince é uma empresa atacadista que existe somente no papel, nunca movimentou mercadorias e é a principal ferramenta para o funcionamento das fraudes detalhadas na nota técnica. A Santa Rita e Itafire são empresas utilizadas para blindar o patrimônio do grupo. Há outras contas, nomes e pessoas físicas, a exemplo de José Antônio Camargo Lima, Bruna Zimmermann Camargo Lima, Leone, Luzia Zimmermann, né? Camargo Lima e Inês de Souza Lima. Essas contas correntes são utilizadas para movimentação de valores que não podem circular pelas contas correntes das empresas do grupo. Tá? Esses são os solidários. Eu vou até colocar aqui. Estes são os solidários indicados pelo fisco. Nossa, o Zúlio pôs um som aqui que não é só um som, não. São os solidários indicados pelo fisco. José Camargo Lima não figurava como sócio de nenhuma das empresas envolvidas, no entanto, em consulta ao tabelionato de notas de processos escritos de Pederneiras, foi constatado que existem procurações públicas que concedem a José Antônio amplos poderes para a administração das empresas Ultrax, WPF e Santa Rita. Como forma de cobrar essas informações, foi redigido o termo de declaração em que Luiz Leme, que é mais um dos solidários, né, que eu citei, Júnior, sócio proprietário da Leme Artigos Automotivos, cliente da empresa Ultrax Extron, afirma que, atualmente, José Antônio, real proprietário da Ultrax, não poderia mais emitir notas fiscais, pois tinha problemas de âmbito fiscal. Nesse mesmo termo, Luiz Leme Júnior declara que nunca negociou com a Alice, mas sim com a Ultrax. Né? Então, veja, o fisco, ele bem detalhou, e assim ele vai seguindo, tá? Fala, inclusive, do CADESP no item 2.14, não vou cansá-los com essa leitura de detalhes da fraude estruturada, tá? Mas é basicamente isso. Ele fala, inclusive, olha, em diligência ao estabelecimento da DRT3 de Guarulhos, constatou-se que ali funciona a empresa Avine Transportes Rápidos Limitadas, constatou-se também que a Avine havia sublocado uma sala dentro do local da empresa para a Lince, para que a sala haveria sido, porém a sala havia sido abandonada. Perfeito. E assim continua o fisco descrevendo exatamente toda a fraude e detalhando a fraude. Eu fiz questão. Nesse contexto, não obstante o quanto afirma a interessados e solidários,
a acusação fiscal resta perfeitamente demonstrada e atende plenamente ao discurso 142 do CTN. Ainda consta do relatório fiscal de folhas 11, e aqui eu transcrevi a ação fiscal e a fraude estruturada que o fisco levantou e descreveu no relatório substancial. Além dos documentos apreendidos são claros em demonstrar a fraude, cabendo lembrar que, ser possível, o contribuinte solicite cópia de todos os documentos, que é aquela parte que eu já li, né, em razão do reclamo do contribuinte. Também não se sustenta o argumento relativo à existência da lince e nota técnica baseada em presunção. Isso porque a recorrente apenas busca atacar a nota técnica apresentada pelo fisco, cujas razões de documentos se estendem de folhas 17 a 180, com base em meras alegações para buscar descaracterizar a ação fiscal, que, porém, não tem o êxito de falta de comprovação de prova. Ele não apresentou, ele fala, mas não apresenta nada, tá? de objetivo. Aí eu digo, nesse sentido, portanto, a RF nos auxilia ao trazer exemplos claros dessa situação, onde, por exemplo, o fisco afirma que o senhor José Antônio era o real administrador da lince. A fim de comprovar a sua alegação, agentes do fisco também trazem várias informações e documentos na nota técnica de folhas e ainda robustecem tais fatos com manifestações fiscais. Então, efetivamente, essa fraude estruturada, para mim, restou bem demonstrada, tá? E, em razão disso, eu estou dando provimento ao recurso de ofício para restabelecer aquela exclusão dos solidários e negando provimento ao recurso ordinário. Eu também detalho aqui a operação da Ultrax, tá? Que tinha como única sócia a senhora Inês de Souza, mãe de José Antônio. Veja que tudo se blinda, né? Tudo se fecha. Isso daí me parece um outro aí que a gente conhece aí de um turquinho, né? Que estava tudo entre parente, filho, filha, irmã, né? Não vou dizer qual é o nome do contribuinte por uma questão de ética, né? Mas eu julguei uns 50 processos deles, né? Enfim, ainda fica evidenciado a ocorrência de irregularidades praticadas, o motivo pelo qual mantenho o lançamento. Tá? Ainda a responsabilidade solidária bem caracterizada na nota técnica, que demonstra a fundamental participação do senhor José Antônio no esquema fraudulento relatado pelo fisco. Ainda o relatório institucional aponta precisamente os dispositivos legais da citada solidariedade, diferente de muitos processos que falam, é solidário e tal, mas não justifica. Esse processo bem demonstra, eu acho que foi perfeito o fisco nesse ponto, tá? Porque, por exemplo, a partir do item 2.3, ele começa a detalhar efetivamente a solidariedade. Perfeito? Aí eu entro no que eu falo da solidariedade, né? Indico cada um deles, perfeito? E transcrevo. E, nesse sentido, é que nego o provimento ao recurso ordinário para manter intacta a acusação constante da exordial. Não existe aqueles outros, e aí eu digo, olha, conclusão, conheço de ambos os recursos, a ele do ofício, a ele do provimento, ao recurso de ofício para, nessa parte, restabelecer a acusação constante na inicial. E aí ele nega o provimento para manter intacto o lançamento. Na verdade, o recurso do ofício tem uma exclusão de solidário e tem a exclusão de algumas notas fiscais que seriam correspondentes a isso. Processo complicadinho por conta da quantidade de provas e da fraude estruturada, tirando o fato que aqui constou oitava, e eu vou colocar quarta, né? Acho que era um vício de tantos anos na oitava, né? Então, já está corrigido, é assim que eu voto. Dúvidas eu tento responder ao longo do... Minha única dúvida, doutor Zúlia, é que a decisão de primeira instância, ela fala que não tem prova, não ficou comprovado a solidariedade. Mas olha, ao contrário, eu entendi, por isso que eu demonstrei que, efetivamente, a prova da solidariedade é farta, como eu procurei descrever, seja no relatório circunstanciado, seja na nota técnica. Realmente, a prova é muito contundente. Por isso que eu fiz questão de transcrever tanto a parte que fala nas provas e na fraude estruturada da nota técnica, quanto do relatório circunstanciado. Então, ao contrário que a decisão em primeira instância, a prova é farta.
Eu pensaria, porque em relação à solidariedade, os meus votos são sempre bem fundamentados na prova, né? O senhor acharia ruim se eu pedisse vista só para ver? Não, de jeito nenhum. Aí eu trago na próxima sessão, já coloco na próxima junto com os outros dois. Não querendo dizer que não vá acompanhá-lo, né? Mas sim. Porque a decisão, lendo a decisão, ela fala que não tem prova, não tem... Só para lembrar, só para argumentar aqui, o relatório lá circunstanciado e essa nota técnica, eles falam inclusive, são todos parentes, ali das pessoas físicas. As pessoas físicas são todas parentes, é filho, é mãe, é irmão, etc. E também que todas as contas correntes dessas pessoas físicas eram utilizadas pela Ultrax para passar dinheiro também. Acho que isso é uma questão importante que podia ser também. É bom dar um bom olhos, mas essa é uma questão patrimonial. Importante. Sim. E a origem dessa operação é uma denúncia que veio do Ministério Público do Paraná também. Começou de lá. Então, acho interessante só mencionar essas questões aqui. Doutor Júlio, eu prometo pedir vista, mas trazer na próxima sessão. Tá. Já que tem pouco processo mesmo, a gente fica com 3. Doutor Arthur, alguma observação? Não, presidente, na verdade, eu acho que a sua ponderação é muito importante, até para afirmar o meu convencimento, né? E eu explico por quê. Porque há pouco tempo, na 12ª Câmara, o AIM 41037509 foi lavrado justamente contra o mesmo contribuinte, com a mesma acusação, nos mesmos moldes, tecendo aí minúcias sobre a fraude, né? Naquela ocasião, da 12ª Câmara, o AIM foi mantido integralmente nos termos quanto lavrados e também foi dado provimento ao recurso de ofício para a reforma de trecho da decisão de primeiro grau, né? Mas eu comecei e termino dizendo a mesma coisa. A sua análise vai ser muito importante para a formação da minha convicção nestes autos, porque, em tese, ali esmiuçamos muito aqueles autos e chegamos realmente à conclusão de que a fraude estava ali configurada, não houve dúvida nenhuma quanto a isso, e o auto foi mantido, né? Agora, a informação de que inexistiria prova nestes autos, ela é capaz de mudar o entendimento e o resultado do julgamento. Portanto, meu ponto é esse, né? Muito relevante o seu pedido de vista, que efetivamente vai ali ajudar a formar minha convicção. De plano, eu já diria, já votei caso idêntico e já mantivemos porque a fraude era inegável. Ponto. Mas, se num caso concreto, eventualmente, ainda que inegável a fraude, mas esteja ali com déficit probatório ou esteja a desejar, aí é evidente que o resultado pode ser outro, né? Então, vou aguardar ansioso. Qual é o auto de infração, doutor Arbus, que o senhor fez referência? 4103-750, dígito 9. Na 12ª Câmara, com a relatoria do doutor Saran, quando ali substituiu, ou substituía com boa frequência. Não, meu ponto é só sobre isso mesmo, porque eu acho que solidariedade tem que estar provado. Às vezes pode até ter, mas se não está nos autos, cada processo... Sem dúvida, se nestes autos eventualmente não tiver, a gente tem que excluir, né? Não há, acompanho totalmente o raciocínio. Vamos ver o resultado. Quer dizer que não vai acompanhar o doutor Zuli, né? Sem dúvida, sem dúvida. De repente, se acompanha o entendimento do doutor Zuli, mas com a exclusão por falta de provas, se o caso. Eu não estou antecipando absolutamente nada. Perfeito. Doutor Flávio, alguma ponderação? Não, eu tenderia a acompanhar o doutor Zuli, mas eu vou esperar suas ponderações que vierem. A gente já traz na próxima semana e aí ficamos com 3 processos. Não vê se eles deixam, né? Ah, é? O Hélio deixa. Então, mas eu vou perguntar, mas isso é vista, né? Será que também não pode? Mas... Eu vou perguntar, é verdade. Nada que eu vou perguntar. Eu vou ficar aqui conjecturando. Vocês não Estou salvando, né? Eu tive que recarregar o sistema. Na ementa, que tem aquela anulação de decisão anterior, eu creio que não houve, né? Não houve, eu tirei. Tá, perfeito. Então, foi isso que me confundiu na leitura. Eu falei, caramba, mas não teve.
Eu acho que eu copiei alguma emenda em algum lugar, porque eu vi que era o mesmo. Então, assim que o doutor Júlio registrar, eu... Um recurso ordinário, conhecido integralmente, não provido. Por que você não está entrando? Recurso conhecido e provido. Vamos lá. Recurso de ofício, recurso ordinário. Acho que foi. O usuário não julgou quanto ao reconhecimento de recurso. Lógico que eu julguei. Aqui. É que eu tenho que lançar aqui todos os solidários, tá aqui. Confirma o registro, confirme. Entrou. Legal. Vamos ver certinho, conheci inteiramente o julgamento de mérito, não provido de ofício. Está registrado. Mas a prova, tá, doutora Marilena? Você vê a movimentação de contas, aquilo que eu brinquei, né? Marido e mulher, nós temos um contribuinte aí conhecidíssimo, né? mesmo, Zuli, só para não ir contra os votos que eu voto. Acontecia a mesma coisa, era o primo. E nesse contribuinte, o Turquinho, o pessoal tem um colega que chama ele de Turquinho, né? Ele utilizou a família inteira para poder fazer a fraude. Perfeito. É quase o que acontece aqui. Ele utilizou boa parte da família, tudo, procuradores, para constituir a fraude. Tá? Nesse outro processo, doutor Argos, eu vi, quase que idêntico, realmente é. Exato. Muito parecida, a prova é muito parecida. Feita a descrição. Isso, gente. Encerrado. Então, saiu em vistas, e eu prometo trazer rápido. Então, em função disso, hoje, encerrado o nosso julgamento, encerrado o julgamento da sessão de julgamento da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Jailson, você, por favor, você interrompe a gravação?